Nossa apresentação sobre a teoria da política monetária, né? Nós apresentamos a teoria, a política monetária sugerida pelo Milton Friedman, né? O que na literatura é conhecido geralmente por o monetarismo Marco I. E hoje nós vamos apresentar o que seria o monetarismo Marco II, ou a teoria, a política monetária sugerida pelos novos clássicos, né? Como é que eles veem os novos clássicos, né? Nova economia clássica, como eles veem o efeito da política monetária sobre a economia, sobre o sistema econômico como um todo. Eles são monetarismo Marco II, basicamente, porque eles concordam, de um modo geral, com a perspectiva, digamos assim, do Milton Friedman, só que eles fazem algumas considerações sobre as hipóteses de expectativas, né? Às vezes eles são chamados também de, a teoria novo clássica, né? Chamado de expectativas racionais também. Então aqui, expectativas racionais, monetarismo Marco II, ou economia novo clássica, está se referindo ao mesmo conjunto de literatura, né? Então, basicamente, eles vão propor uma ideia de que a política monetária é irrelevante no sentido de os seus efeitos sobre a economia só podem ser efeitos sobre a inflação, sobre o nível geral de preços. Eles não, a política monetária não tem nenhum efeito sobre o nível de renda real, de investimento real, etc. O nível de emprego também. Então, mesmo aí que está a diferença importante em relação ao modelo do Friedman, mesmo no curto prazo. Então, para o modelo monetarista à la Friedman, ou do Marco I, por conta de que haveria alguma coisa que a gente poderia chamar de expectativas adaptativas, ou ilusão monetária, né, como a gente viu que os trabalhadores podiam ter ilusão monetária. Então, essa ilusão monetária ou expectativas adaptativas poderia permitir que a política monetária tivesse algum efeito no curto prazo, embora no longo prazo o efeito seria só sobre a inflação, né? Como a gente já viu. Os teóricos das expectativas racionais, ou novo clássico, eles dizem que nem no curto prazo isso vai acontecer, porque os agentes novo-clássicos, eles antecipam exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Veja, exatamente o que quer dizer, eles têm a distribuição correta dos eventos e das suas probabilidades. Então, aqui não é uma previsão perfeita, como se eles soubessem qual o número da Mega-Sena que vai ser sorteado, não é esse o sentido. É o sentido de dizer que eles sabem quais os possíveis números da Mega-Sena podem ser sorteados, né? Ou, se você quiser, quais os possíveis eventos futuros podem ocorrer, e sabem também a probabilidade da ocorrência desses eventos. Seria exatamente como é a ideia da Mega-Sena. Mega-Sena a gente sabe quais são os possíveis números que podem sair, né? As possíveis combinações de 6 números que podem sair. Ela está limitada em 50 milhões de combinações, aproximadamente. E a gente sabe as probabilidades de cada evento. Então, quais as probabilidades, né, de certas combinações ocorrerem, ou serem sorteadas. Isso tudo a gente pode saber. E nesses termos, a gente diz que as expectativas são racionais. Quando eu jogo na Mega Sena, eu sei o que pode acontecer. Probabilisticamente. Eu não sei o que vai efetivamente acontecer, mas eu sei o que probabilisticamente pode acontecer. Então os agentes antecipam o futuro racionalmente nesse sentido, né? Então, com isso, o que o modelo descreve? O que são as hipóteses
fundantes da teoria das expectativas acionais. Então, eles assumem, né, um modelo de processamento da informação em que os agentes usam o modelo de funcionamento da economia real. Então, cada agente econômico tem um modelo correto na sua cabeça. Modelo correto quer dizer, eles têm os eventos e as probabilidades dos eventos. Observem os comportamentos de cada um, quem joga ou não joga na Mega Sena, por exemplo, todas as pessoas têm a mesma informação sobre a Mega Sena. Todo mundo sabe quais são os números possíveis, todo mundo sabe quais são as probabilidades possíveis da Mega Sena. Mas se eu jogo ou se eu não jogo, é uma escolha, uma preferência minha, em comparação com outras pessoas. Tem pessoas que jogam, tem pessoas que não jogam. Isso diz respeito a preferências das pessoas, mas elas terem preferências diferentes não quer dizer que elas tenham expectativas diferentes. Expectativas no sentido racional, quer dizer, elas não podem esperar números diferentes daquelas 50 milhões de combinações. E elas não podem esperar que determinados números vão ter mais chances do que outros números. Mais chances, não. Elas podem achar que determinado número vai sair, mas isso não quer dizer que eles têm mais chances de sair. Eles têm a mesma chance de sair de qualquer número. Então, as preferências de cada indivíduo é a preferência de cada indivíduo. Preferências não são explicadas pela teoria. Agora, o mundo em que essas decisões, essas preferências são realizadas, a teoria explica. Então, todas as pessoas têm um modelo de funcionamento real da economia. Não existe outra forma do mundo funcionar. Isso que é a ideia das expectativas acionais. E este mundo é o modelo monetarista. Então, o mundo funciona como os monetaristas dizem que é. Então, não só as pessoas têm um modelo correto do mundo, como esse modelo do mundo é o modelo monetarista. Então, aquilo que a gente já viu da teoria quantitativa da moeda. Basicamente é a mesma coisa. Aumentou a quantidade de moeda, aumenta o nível de preço na mesma proporção. Essa é a ideia. A economia está no pleno emprego, velocidade de circulação é constante, e por aí vai. Certo? Então, segundo um dos grandes proponentes aí do chamado teoria novo clássica, né, diz que é o Thomas Sargent. Então ele explica, né, isso que eu acabei de dizer, ele sintetiza isso que eu acabei de dizer da seguinte forma: as expectativas com relação à inflação são, por hipótese, endógenas ao sistema de uma maneira muito particular. Elas são formadas de maneira racional no sentido dado por Mouffe. Isso significa que as expectativas das pessoas não são sistematicamente piores do que as previsões dos modelos econômicos. Então, a expectativa das pessoas coincide com aquilo que é possível, né, pelos modelos econômicos. Está na cabeça das pessoas. Então, não há divergência daquilo que as pessoas esperam, daquilo que é possível que aconteça. Então, o que elas esperam é exatamente o que pode acontecer. Isso leva a supor que as expectativas das pessoas dependem, de uma maneira correta, das mesmas coisas que a teoria econômica prevê. Então, as pessoas têm um chip, né, na cabeça, que representa exatamente aquilo que a teoria econômica, sem ter ido para curso de economia. Então, veja que nós estamos aqui fazendo uma grande besteira, porque vocês já conhecem o mundo, não precisavam fazer curso de economia para entender como o mundo funciona. É isso que a teoria está dizendo. Assim como a teoria monetarista de Friedman, os novos clássicos partem da ideia de que existe, portanto, uma taxa de desemprego natural e também uma curva de Phillips, né, que estabelece uma relação inversa, está aqui, curva de Phillips, uma relação inversa entre o nível de preços e a taxa de desemprego. Então, aqui está a taxa de desemprego natural, né, e aqui está a diferença entre a expectativa de preços, né, de inflação, e o nível de preços correntes. Se houver diferença entre a expectativa de preços e o preço corrente,
isso vai tornar esse valor aqui diferente de zero. Então, se este valor aqui for diferente de zero, a taxa natural de desemprego vai ser diferente da taxa de desemprego corrente. Então, o que isso quer dizer? Se vocês lembrarem que eu expliquei lá no Milton Friedman, é como se a gente tivesse aqui uma taxa de desemprego, uma curva de desemprego dada por o N, natural, tem que ter uma taxa de desemprego natural, e flutuações do nível de desemprego corrente ao redor dessa taxa de desemprego natural. O que determina essa divergência entre a taxa de desemprego corrente e da taxa de desemprego natural é a diferença entre o nível de preço corrente e o nível de preço esperado. Mas o que pode afetar o nível de preço esperado? Ou o que pode afetar o nível de preço? A quantidade de moeda. Então, se as pessoas estão olhando para esse P corrente, então eles estão falando, ó, a quantidade de moeda que o Banco Central está jogando na economia é P, implica em uma taxa de inflação P. Mas se, de fato, se a taxa de inflação esperada fosse PE, e eu tenho P diferente de PE, então o Banco Central ou ele está colocando moeda a mais do que se esperava, ou ele está colocando moeda a menos do que se esperava.